Muito bom dia para todo mundo, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez aqui no Caminhos do Espiritismo, aqui pelo canal Paz e Bem, trazendo um pouco daquilo que Kardec pôde nos legar por meio do seu laboratório, que foi a Revista Espírita. E aqui nós temos a oportunidade de trazer algumas comunicações que não constam no Livro dos Espíritos, nem nas outras obras que foram consagradas para trazer o conhecimento que Kardec nos colocou, e aqui todas as reflexões possíveis e imagináveis por esse texto na Revista Espírita de abril de 1860, que não tem um título exato, mas foi uma comunicação de acordo com o que Kardec colocou numa seção chamada Comunicações Lidas na Sociedade. A gente começa por essa pelo senhor Pichet, segundo o Google Tradutor. Então, por favor, se você conhece francês, perdoe o francês paupérrimo, porque realmente não estudei francês durante esta jornada terrena ainda. Ainda dá tempo, mas o problema é o tempo hábil e, é claro, a questão financeira. Mas prossigamos. Nesta mensagem, a gente tem uma miscelânea de informações que nos ajuda a compreender determinadas coisas. Olha, e detalhe, é assinada por tua filha, provavelmente a filha do senhor Pichet. E aí nos diz o seguinte: meu amigo, não sabes que todo homem que segue a via do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A gente vê isso, voltando agora para a gente começar a refletir, de maneira mais clara, quando a gente observa, por exemplo, os movimentos atuais do Brasil, perto do que existia durante os governos do PT, e que hoje passam por esse pesadelo, para dizer o mínimo, e que, se a gente for pegar o contexto de guerra híbrida pelo qual nós estamos passando, isso é absolutamente aplicável. E esse é um dos pontos fundamentais para que a gente possa reverter isso durante esse processo eleitoral que nós estamos passando neste momento e que nós não devemos deixar de lado. Muito pelo contrário. O lado político faz parte disso também. É claro que a gente pode olhar para observar isso, que porque o progresso pelo qual o Brasil estava passando, àquela época, estava a olhos vistos, e isso incomodou o Império. E é claro, isso não ia ficar barato. Como hoje também, apesar de o Império já estar demonstrando fraquezas, inclusive por conta de perda de aliados muito importantes, ou pelo menos não estão ali de maneira tão efusiva como estavam em alguns outros momentos, mostra o quanto isso incomoda e o quanto é necessário da nossa parte, também bastante firmeza, um foco nesse objetivo de tornar o Brasil novamente um país com melhores condições de vida, por meio de um retorno ao seu ambiente. Da mesma forma, podemos colocar que quando a pessoa está em pleno progresso, seja ele material ou espiritual, realmente acaba despertando a ignorância e a inveja alheia. Levando em conta também que aí devemos levar em consideração, especialmente quando ela é honesta, porque desonesta é admirada, mas também é invejada. É uma coisa difícil, mas é parte do nosso processo da vaidade humana e do orgulho também. E aí nós temos mais um alerta, que é colocado até em destaque. A inveja é a poeira levantada por vossos passos. Como é que essa filha explica a esse pai? Vossas ideias revoltam certos homens, porque não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhes clama. Aquilo que repeles, teu juízo lembrará um dia. É a mão de Deus que te oferece para retirar do lodaçal onde te lançaram as paixões. Muito interessante esse trecho, porque ele traz uma questão bastante importante, que é a maneira como nós lidamos com todos esses percalços e com todas essas vivências divinas. E isso é que é o mais interessante, é quando ele fala o seguinte: aquilo que repele esse teu juízo um dia eu lembrará, porque é de acordo com o que está em livro dos Espíritos, e os Espíritos esclarecendo a Kardec, que nós temos a chamada voz da consciência, que é uma questão interna, um alerta que nós temos,
E que também podemos aí ser envolvido a questão do nosso espírito protetor, o anjo da guarda, ou como vocês considerem aí melhor. Então, esse juiz é, de certa forma, a lei divina agindo sobre nós. E aquilo que nós repelimos, muitas vezes é aquilo que queremos e é aquilo pelo qual nós precisamos passar. Então, a gente precisa realmente levar em conta isso, porque a nossa tendência ainda é de chafurdarmos em todas as paixões possíveis e imagináveis que nos aparecerem. Continua esse espírito. Escuta por um instante a voz da razão. Pensa que vives no século do dinheiro. Pausa. Esse texto é do século XIX, nós estamos no século XXI e o dinheiro nunca foi tão forte e tão pesado quanto agora. Mas continua. Onde o ex domina. Que o amor às riquezas te resseca o coração, carregando a consciência de muitas faltas e mesmo de crimes que serão confessados. E quantos crimes as pessoas confessam nas entrelinhas? Talvez o maior tenha sido de um empresário bastante badalado, eu prefiro não falar o nome dele, mas vocês vão lembrar, e confessou, ou pelo menos zombou de quem perguntou sobre a questão do golpe ocorrido na Bolívia. Isso é muito delicado, porque as pessoas se vangloriarem de terem destruído é demais. Quantas pessoas morreram e não há uma importância. Não se dá importância, por exemplo, estamos falando de Bolívia, mas também não se dá importância, por exemplo, aos trabalhadores e às trabalhadoras quando retornam às suas casas e que muitas vezes passa por todos os tipos de violência, incluindo violência sexual, como em alguns casos. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos passam por essas dificuldades? E o quanto nós precisaríamos agir para mudar essa situação. Mas isso só é possível mudar com quebra do sistema, com união. É algo que o qual ainda estamos longe, porque precisamos despertar essa consciência. O nosso canal é pequeno, mas a voz está aqui. E por isso que a gente pede sempre curtir, compartilhar. Mas a gente sabe que nem sempre essas mensagens vão ser bem recebidas, especialmente por pessoas que concordam e chafurdam esse sistema egoísta, orgulhoso, individualista. Continuando. Homens sem fé. Ah, que o amor às riquezas te resseca o coração, carregando a consciência de muitas faltas e mesmo de crimes que serão confessados. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma ajuda vos será oferecida, fostes surdos às misérias alheias e sossobrareis sem que uma lágrima caia sobre vós. É uma imagem terrível, com aspectos, podemos dizer, até muito próximos do catolicismo, mas não nos esqueçamos de que esse processo, os espíritos sempre colocam dentro da maneira como seria mais prático, levando em conta os conhecimentos anteriores, o famoso feedback, ideias com as quais nutrimos. Quanto à ajuda oferecida, não será oferecida enquanto estivermos obstinados no mal. Teremos a ajuda de irmãos que querem nos afundar ainda mais, porque afinal temos um processo obsessivo que o qual pode estar em curso. Mas desde que se reconheça e se permaneça nesse caminho, há um problema que precisa ser resolvido. E esse problema está em nós. Nós que continuamos insistindo no erro, com algumas pessoas que preferem ainda acreditar num projeto fascista, ainda que se coloque como não sendo fascista. Continuando. Parai, ainda é tempo. Que o arrependimento penetre vossos corações. Que ele seja sincero e Deus os perdoará. Ou seja, há sim um caminho. Enquanto estivermos no caminho equivocado,
Vamos encontrar barreiras e vamos encontrar situações terríveis. Mas quando a gente não tem isso, aí a gente consegue realmente mudar a atitude e mudar toda a circulação envolvida. Ainda continua esse espírito. Procurar o infeliz que não ousa lastimar-se e que a miséria mata lentamente. E o pobre que tiverdes aliviado incluirá o vosso nome em vossas preces, em suas preces. Abençoará a mão que talvez lhe tenha salvo a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Há várias formas de se ajudar as pessoas, por meio da prece, por meio de uma ajuda física e por meio também de um estímulo moral. É algo que nós não podemos deixar de lado, porque afinal, a vergonha que desonra é terrível. Não é pior da fome que mata, porque a fome, a gente está vendo aí com 33 milhões de pessoas passando por esse processo, apesar de determinado desgovernante acreditar que não exista, a fome existe, está muito forte, bate a nossa porta. A cada sinal de trânsito, a cada pessoa vendendo bala nas ruas, a cada pessoa que passa por todas essas dificuldades e pedindo esmola, porque não encontraram outras maneiras. Estávamos no caminho de não precisarmos passar por isso novamente. E é preciso que tenhamos esse resgate. Mudança de perspectiva, mudança de paradigma, mudança de filosofia de vida. Não precisaríamos fazer mais filantropias, pelo menos em território nacional, se tivéssemos alcançado esse patamar de todo mundo ter acesso ao necessário. E aí sim, seria o maior presente divino, lembrando que Deus age por nós, junto a nós. E é preciso que nós tenhamos essa noção para saber lidar com tudo isso. E continua esse espírito. Infelizes de vós se fostes surdos à sua voz, a voz divina, a voz que vem por intuição, a voz da consciência. E continua. Deus vos disse pela boca sagrada do Cristo: ama teu irmão como a ti mesmo. A lei universal. Você se olhar no outro e agir como se fosse conosco mesmo. Continua. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos semelhantes? Não sentis que abafando a consciência a voz do progresso, abafais a voz do progresso e a voz da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio, que nada mais bate em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Ou seja, esse afastamento da lei divina nos leva a esses questionamentos, porque nós agimos por orgulho e egoísmo. Algo que precisa ser combatido não somente em nível pessoal, em nível social, em nível mercadológico, em todos os níveis. Continua. Porque fugiste à luz e os vossos olhos se tornaram olhos de carne, as trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Ou seja, esquecemos que somos espíritos imortais. Mas continua. Procurais, mas muito mais tarde, sair dessa via que se esvorou aos vossos pés. O medo, que não podeis definir, os torna supersticiosos. Fingis caridade. Olha que coisa forte. Fingis caridade. Quantas vezes a gente acha que a esmola é a caridade? Não é. A esmola é a manutenção desse status quo. É a manutenção da miséria. Somente com uma justiça que resolva de maneira na base é que a gente vai ter realmente uma mudança de perspectiva. Enquanto isso, a gente continua enxugando no gelo. Estou condenando a esmola? Numa situação de emergência, é necessário. É necessário ajudar, para que a pessoa não morra de fome. Ou não caia num processo de prostituição
Não no sentido de uma pessoa que queira participar desse profissionalismo, mas no sentido tanto de se sujeitar a oferecer o próprio corpo por questões de sobrevivência, como também uma outra forma de prostituição que existe, a meu ver, é quando você se entrega por uma questão também de sobrevivência aos subempregos, especialmente a subempregos ligados ao crime organizado, que é o que mais paga, porque não há legislação, não há nada que os regule. Portanto, é uma das coisas bastante delicadas. E quando essas pessoas praticam um certo bem, elas fingem caridade, porque elas não entendem o que é caridade. E se você explicar o que é, haverá recusa, porque esse processo já foi todo talhado na mente de diversas pessoas. E continua esse espírito. Vamos lá. Esperando resgatar a vida do egoísta, dás o tostão que o medo vos arranca. E no geral é isso mesmo que acontece. A gente procura fazer isso para se livrar logo daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, que é irmão, que é irmã, e com a qual certamente lidaremos quando desencarnarmos, de alguma forma ou de outra. Mas continua. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida extinguir-se-á sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Ela extinguir-se-á a despeito de vossas fraquezas, que os vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes destes o exemplo. Como vós, eles têm um amor único, o do ouro, o único sonho de felicidade para eles. E quando soar esta hora de justiça, teis de comparecer perante o Supremo Juiz, que tendes esquecido. Então, fica aqui esse recado de que a gente precisa superar esse egoísmo e esse orgulho. Que esse amor ao ouro, e antes fosse o ouro dourado, mas o ouro atualmente é o mercado financeiro, e se desenvolve de maneira incomensurável, mas com o qual nós precisamos estar atentos, porque esse é um processo que nós estamos envolvidos, não podemos fugir do dinheiro, e nós precisamos saber administrar essa situação. Lembrando que o acúmulo de riquezas é que tem levado a essa tragédia em todos os níveis, em todos os continentes, em todos os mundos aqui existentes no nosso planeta Terra. É possível vencer se a gente conseguir desde já começar a desvencilhar isso. Lembrando do dar a César que é de César, a Deus o que é de Deus. Como Jesus falou naquela passagem, ou pelo menos conforme chegou até nós esse procedimento. E que serve para a nossa reflexão, serve para a nossa superação do orgulho e do egoísmo. Bom, depois de tanto falar, a gente agora começa a caminhar para o encerramento. Lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, em que nós temos diversas vozes de diversas doutrinas filosófico-religiosas trabalhando aqui conosco para elevar esses momentos de reflexão, de paz, até mesmo de emoção. E também faço parte do Sejus, programa coletivo responsável por este programa, coletivo de estudos, espiritismo e justiça social, e fica sempre o convite para quem quiser participar, se aprofundar conosco, com os grupos que temos exatamente para que possamos compartilhar nossos conhecimentos, debater de maneira horizontal e permitir também que encontremos sempre da melhor maneira possível como lidar com todas essas questões. No mais, para vocês, um forte abraço, um beijo enorme e até a próxima.